Saúdo a igreja com a paz do Senhor. E os irmãos podem tomar assento. E vamos prosseguir neste culto tão especial. Todas as vezes que eu sou convidado a falar para uma pequena plateia, para um pequeno grupo, e não é tão pequeno assim, não é, pastor? Eu me lembro que o mais longo sermão de Jesus foi pregado, sabem para quantas pessoas? Quem sabe? Duas pessoas. Foi aquele sermão que ele pregou logo após ressurreto, se dirigindo para Emaús. Iam 2 discípulos, os irmãos conhecem bem esse texto, que está lá em 24, se não estou enganado, de Lucas. 2 discípulos, meio desiludidos, iam saindo de Jerusalém para Jericó, que é uma distância aí de uns mais de 10 quilômetros, e discutindo o que tinha acontecido recentemente, a morte de Jesus, o episódio, o abandono em que os discípulos e apóstolos estavam se sentindo, quando de repente se apresenta um terceiro homem. E se aproximou, eles não perceberam como, e entrou na conversa que eles iam mantendo ali. E perguntou a eles por que eles estavam discutindo aquele tema, e eles disseram: você parece que é de fora, você não conhece, não sabe o que aconteceu recentemente aqui em Jerusalém. E contaram a história da morte de Jesus, a morte violenta, injusta, né? E o homem começou a discorrer sobre um tema bíblico, né? E chegaram ao término da viagem, que durou seguramente mais de 2 horas, e eles ainda não haviam reconhecido a voz de Jesus. Não é possível que Jesus tivesse ressuscitado tão diferente, porque eles não perceberam a presença, não conheceram a voz, quando de repente Jesus se manifestou a eles, e foi aquela alegria que os irmãos conhecem bem essa história, está lá no capítulo 24 desse mesmo evangelho. Então, eu nunca me sinto desanimado quando vejo uma pequena plateia, uma pequena igreja. Não me refiro à nossa plateia hoje aqui, que seguramente tem mais de 30, 40 pessoas, talvez. Eu já preguei aqui, pastor Ferreira, para uma pessoa. Uma pessoa. Um dia que eu cheguei, era um domingo até, se não estou enganado, e cheguei na igreja, não tinha ninguém, como sempre eu levava as chaves da igreja no bolso, né? Abri a porta e entrei aqui e comecei a ler a Bíblia e orar, né? E de repente entra um cidadão, lá por aquela porta, entra, senta mais ou menos aqui na primeira fila que está ali atrás, e eu me dirigi a ele, cumprimentei com a paz do Senhor, ele respondeu, e eu perguntei se ele era de qual igreja. Ele era de uma igreja perto daqui, que eu não sei se ainda existe, nem me lembro qual o nome da igreja, mas era daqui de perto, ele era da administração da igreja, e como a igreja dele naquele domingo tinha sido fechada, eu não me lembro por quê, ele veio para nós, e nós aqui, eu e ele, louvamos ao Senhor, lemos a palavra, conversamos sobre o Evangelho. Foi um culto bem interessante aquele. E eu sei que Deus nos fala, muitas vezes, de maneira surpreendente. As multidões, eu já preguei no grande templo lá de Cuiabá, são, acho que mais de 20 mil pessoas. Alguém sabe? É muita gente que cabe ali. E já preguei para uma pessoa. Então, é bom que nós saibamos, irmãos, que Deus não necessita das multidões, é exatamente o contrário. São as multidões que necessitam dele. E quando elas começam a se distanciar, Deus não muda, não. Ele continua se manifestando até a indivíduos, a pessoas individualmente. Portanto, não fiquemos preocupados quando tem pouca gente. E hoje é um motivo certamente muito justo, né? A eleição que teve aí, que, se Deus quiser, fará continuar as mudanças que nós estamos aguardando. E eu queria, nesta noite, meditar com a igreja sobre a parábola
dos filhos pródigos, dos dois filhos pródigos. Talvez alguns tenham se surpreendido, porque a gente, quando estuda essa parábola, quase sempre a gente fala a parábola do filho pródigo. E só se lembra daquele que partiu, abandonou a família, pegou o dinheiro da herança e foi embora. Nós conhecemos bem esta interpretação desta parábola. Mas eu queria meditar com a igreja sobre o outro, o que ficou em casa. O outro filho pródigo. Por isso que esta parábola é mais bem citada como a parábola dos filhos pródigos. Se não, vejamos que interessante é ver a extensão desta parábola e a maneira como Jesus a mencionou. Ela está no capítulo 12, no capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Este capítulo é conhecido como o capítulo dos achados e perdidos, ou dos perdidos e achados, porque ele conta inicialmente a história da ovelha perdida. O homem tinha 100 ovelhas e perdeu uma, ou seja, 1% do rebanho, e saiu em busca da ovelha perdida. Uma mulher tinha 10 dracmas, perdeu uma e varreu a casa cuidadosamente até encontrar 10%, né? Perdeu uma em 10, 1%, não, 10%. 10%. Fez uma festa, e este homem que tinha 2 filhos, e aparentemente perdeu 50% dos filhos, se foram de casa. E é o que nós vamos estudar nesta noite, abrindo nossa Bíblia no capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Eu vou ler os versículos 1 e 2, e depois vou ler do 25 ao 32. Diz assim a palavra de Deus. Lucas 15, 1 e 2. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então verifiquem que há 2 grupos aqui aos quais Jesus vai se dirigir nesta parábola. Fariseus e escribas murmuravam, e depois os publicanos e pecadores. Então são 2 grupos, publicanos e pecadores, e fariseus e escribas. Agora vamos lá para o versículo 25. E o seu filho mais velho nós estamos na segunda metade, a primeira parte da parábola se refere à saída do filho mais novo. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, nesta parábola aqui, eu sempre sublinhei a palavra pai. Ela é uma parábola muito interessante, referindo-se ao pai. Mas ele se indignou e não queria entrar, e veio seu pai, enquanto seu pai instava com ele, mas, respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca
Desculpa, irmãos, os meus óculos estão ruins, mas eu quero ler com muito cuidado, porque esta segunda parte da parábola é o centro da parábola. E nós nunca meditamos nela, quase sempre meditamos no filho que saiu. E eu quero meditar no filho que ficou. Então, versículo 29. Mas, respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, não é meu irmão, é teu filho. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Então, irmãos, são dois momentos importantes que acontecem como episódios principais desta parábola. O primeiro foi quando o filho mais novo se aproxima do pai e diz: papai, eu quero sair por aí, eu quero conhecer o mundo, eu quero dar uma volta por fora e tal, ver como é a vida, porque aqui eu vivo, mais ou menos, deve ter sido essa a conversa do filho mais novo com o pai. Aqui eu vivo muito preso, não tenho oportunidade de conhecer outras pessoas, eu gostaria que tu me desses a minha parte da herança, porque eu quero dar uma volta por aí. E o pai, certamente muito triste e muito preocupado, porque ver o filho caçula sair de casa nessas condições, com certeza a família ficou preocupada, né? Mas pediu. Ele, na realidade, nem tinha direito, porque o direito de receber a herança era depois que o pai falecesse. Na verdade, o pai concedeu a ele um direito que ele não tinha. Mas, como ele queria fazer uma experiência pessoal, o pai que o amava entregou-lhe um terço da fazenda, porque a herança eram 2/3 para, se houvesse 2 filhos, 2/3 para o primogênito e 1/3 para o outro. Então o menino recebeu aquele dinheiro, certamente uma fortuna, e saiu por aí para conhecer o mundo. É muito perigoso quando a nossa curiosidade, a curiosidade do ser humano se volta para conhecer o mundo. Quando nós viajamos, nós cristãos, viajamos para conhecer a obra do Senhor pelo mundo afora, o pastor Ferreira acabou de fazer uma viagem muito interessante com a sua esposa, indo visitar seus filhos que estão no Mônaco, né? Luxemburgo, né? Principado de Luxemburgo, lá na Europa. E voltou maravilhado, parece que há até o interesse de uma igreja lá para conhecer a nossa missionária Lídia, não é isso? Pois bem, então, viajar para conhecer a obra do Senhor é realmente maravilhoso. Agora, viajar para conhecer o mundo é extremamente perigoso, porque todas as coisas boas, entre aspas, né, que o mundo possui, são ameaças à nossa fé. Nós navegamos na contramão, nós dirigimos na contramão do mundo. Todas as coisas que nós achamos positivas, normalmente o mundo as despreza. Então precisamos ter muito cuidado, especialmente os jovens, porque a curiosidade juvenil às vezes leva o jovem a desastres. Cada um de nós, com certeza, conhece desastres que aconteceram na vida de jovens, porque resolveram fazer uma experiência lá fora. Nós nos preocupamos quando nossos jovens entram para a universidade, e vou abrir um parênteses só para contar um pequeno episódio que já contei aqui na igreja. Eu escrevi um livro muito modesto, muito simples, chamado a Reforma, né? A Reforma em 4 Tempos. E fui convidado para fazer uma palestra na Universidade lá de Niterói, UFRJ não, ali é
a Universidade Fluminense. Pois bem, fui convidado e me surpreendi com a organização dos jovens crentes da UFRJ. Não. UFF, Federal Fluminense. Pois bem, me surpreendi como os jovens crentes estão bem organizados, tentando evangelizar seus colegas. Eu fiquei muito feliz, porque eu imaginava que, normalmente, os jovens crentes se desviavam quando saíam da igreja para a universidade. E são muitos que se desviam. Conheci alguns, inclusive, desta igreja. Não é, pastor? Mas não, eu vi que os jovens estão realmente motivados, pelo menos lá onde eu fui, na UFF, em evangelizar seus colegas. E fiquei muito feliz por isso. Mas o mundo, normalmente, não tem muito o que nos oferecer, não. É muito pouco aquilo que é valioso que o mundo tem para nos mostrar, para nos dar. E, neste caso, este jovem estava com a sua curiosidade voltada para conhecer o mundo. E o pai, muito triste, com certeza, liberou e ele foi. E diz o texto que ele gastou tudo que o pai tinha lhe dado, a parte da fazenda que o pai tinha lhe dado, desperdiçou com as meretrizes, se divertindo à maneira que o mundo proporciona. Tudo bem. Enquanto o dinheiro estava no bolso dele, ele tinha muitos amigos. Quando o dinheiro acabou, sabe, nós conhecemos bem a parábola, né? Ele simplesmente foi se alimentar com os porcos, no lugar que deram para ele tomar conta dos porcos, né? E porco, nós sabemos que para judeu é um animal imundo, então ele comia a comida dos animais imundos. Mas chegou um dia que ele percebeu que tinha uma chance na vida dele. Era voltar para casa. E aí, fez o que pôde, juntou os trapos que possuía, voltou para casa. E quando ele foi chegando em casa, o pai, à distância, o viu. E o conheceu. Com certeza, aquele rapaz vinha andrajoso, vinha sujo, mal cheiroso, vinha repugnante. Porque o mundo coloca, aqueles que buscam o mundo se tornam repugnantes pelo aspecto, pelo odor, pelos costumes. O mundo não tem nada, e nós mais idosos já temos consciência disso. Os jovens não. É preciso que os jovens saibam que o melhor lugar onde nós podemos encontrar a felicidade é a igreja do Senhor. Vamos cuidar da juventude, e temos cuidado, graças a Deus, muito bem. Estou maravilhado com essa nossa orquestra de câmara. Eu chamo de orquestra de câmara, né? A orquestra, o coral e a maravilha do louvor que nós estamos conseguindo produzir aqui. Parabéns à equipe. Pois bem, e o menino resolveu voltar. E quando ele voltou, se aproximando de casa, o pai o viu, saiu correndo ao encontro dele. Ele vinha sozinho, claro, ninguém quis acompanhá-lo naquela aventura que era a volta para casa, né? O pai o abraçou, o beijou, levou para casa, mandou trocar a roupa, mandou colocar um anel no dedo dele, ou seja, restaurou simplesmente a filiação que para o pai ainda existia. O pai não tinha o menor desprezo pelo filho, porque o pai amava aquele filho. Pois bem, e o pai mandou matar o cabrito cevado para fazer uma festa pela volta do filho. De repente, as coisas começaram a mudar, porque o filho mais velho, que se julgava o melhor da casa, simplesmente se aproximou, ouviu aquela música e perguntou para os empregados lá: escuta, o que é isso aí? O que é isso? Ele nunca tinha visto uma festa daquela dentro da casa dele. Ele diz: olha, teu irmão, aquele fugitivo, aquele que foi embora, voltou, e o teu pai simplesmente mandou matar o cabrito para recebê-lo com uma festa. Ah, o filho mais velho ficou indignado. Imaginem o que se passou na cabeça daquele rapaz, que não tinha sofrido nenhum prejuízo pelo fato de o pai ter liberado a parte da fazenda do caçula. Não. Ele continuou trabalhando com o pai, cumprindo suas obrigações, mas pelo fato de ele cumprir as suas obrigações, ele achava que
era o tal, né? Porque fazia o que tinha que fazer. Quem faz a sua obrigação, quem faz o que tem que fazer, não tem nenhuma vantagem. A gente normalmente admira mais aqueles que fazem além do seu esforço, além da sua capacidade de produzir, nós admiramos mais aqueles que produzem assim. Mas aquele menino que ficou em casa, o mais velho, ele simplesmente, ele julgava que pelo fato de cumprir suas obrigações na fazenda do pai, ele achava que tinha todo o direito sobre o que tinha lá. Pois bem, aí o pai diz, meu filho, você não percebe que seu irmão estava morto? Para mim, seu irmão estava morto, eu nem sabia notícias dele, e de repente ele entra em casa. Meu filho, eu fiz o que eu julguei que tinha a fazer, e o filho não quis entrar na festa. Pois bem, então nós vemos aqui o seguinte, aquele rapaz mais velho, aquele jovem que cumpria suas obrigações, se achava o mais excelente funcionário da família, e não era. Então, é bom que nós saibamos, nós como igreja do Senhor, saibamos que nós temos obrigações na igreja, e estas obrigações, quando são cumpridas, nós não estamos fazendo nada demais, estamos fazendo nossa obrigação. Foi por isso que Jesus, quando criou esta parábola, e há estudiosos que dizem que Jesus, quando contava parábolas, eram histórias reais que ele conhecia, porque Jesus é eterno, Jesus é Deus. Jesus conhecia histórias reais e, como não queria fazer alusão a elas como histórias reais, ele contava como se fossem parábolas. Mas há quem creia que todas as parábolas são de eventos realmente acontecidos. E quando aquele jovem viu o seu irmão sendo homenageado pelo pai porque tinha voltado, e para o pai ele tinha simplesmente ressuscitado, porque ele estava morto, ele simplesmente não entrou na festa, o pai insistiu, e ele não quis entrar. É muito importante que nós saibamos isto, que as nossas obrigações na igreja são simplesmente a rotina do crente, cumprir suas obrigações, vir ao culto, ler a Bíblia, contribuir financeiramente. Isso, nós todos, e nesta igreja, graças a Deus, cada um de nós tem consciência das suas obrigações. Tanto assim que nós estamos decididos, nosso pastor está nos conduzindo e nós estamos seguindo no sentido de nós construirmos um templo ou comprarmos um templo, porque nós precisamos realmente cumprir este dever que está bem acima das nossas condições financeiras. Mas eu tenho ouvido frequentemente do pastor Ferreira que ele crê, e nós cremos também, no milagre. E este milagre vai acontecer. Como? Ainda não sabemos. Deus tem muitas maneiras de resolver problemas. Eu tenho experiências pessoais que, se fosse contar como testemunho, de Deus resolvendo problemas. Uma dessas coisas que aconteceram na minha vida, eu costumo contar. Sobre a Segunda Guerra Mundial, eu já dei esse testemunho aqui na igreja, né? E a minha mãe ficou viúva, com mais ou menos 28, 30 anos de idade no primeiro casamento, e não tinha pensão. Minha mãe não tinha pensão alimentícia. Naquele tempo não existia, isso foi na década dos 30, década dos 20 até, e ela não tinha sustento. E um belo dia começou a ouvir uma voz, vem, 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 vem. E ela ouvia aquele vem, não entendia, né? E passou algum tempo, ela passou a ouvir, vem logo, vem logo, vem logo. E aí ela tomou uma atitude que resolveu o problema dela. Ela disse, eu vou para Natal. Não tinha ninguém em Natal parente, mas ela já tinha uma filha casada, ela devia ter minha mãe devia ter, nessa altura, seus 30 e poucos anos, e aquela filha devia ter 14, 15 anos. Né? Naquele tempo, as pessoas casavam muito jovem. E o cunhado, ou seja, o genro dela, era funcionário da Estrada de Ferro. Conseguiu uma passagem gratuita e uma casinha modesta da Estrada de Ferro para ela morar em Natal. Pois bem, minha mãe era uma mulher crente, fiel, mulher de oração. Foi para Natal. E a primeira coisa que ela fez foi ir para a igreja, descobriu onde era a igreja, e foi para a igreja. E ali ela conheceu meu pai, solteirão de 40 anos, e ela era uma viúva com
7 filhos. Ou seja, o solteirão resolveu casar-se com a viúva de 7 filhos. Milagre. Então, Deus tem muitas maneiras de resolver nossos problemas. Todas as vezes que nós entrarmos num problema, Deus está preocupado. E há situações que Ele vem lutar as lutas que nós não podemos. Precisamos entender que o nosso Deus está preocupado com cada um de nós. E Ele quer manter suas mãos estendidas sobre nós, de tal maneira que os males que ocorrem neste mundo não venham atingir a nossa vida. Minha mãe conheceu meu pai, casaram-se, e deste segundo casamento nasci eu e mais um irmão que eu tenho, que é também pastor lá em Natal. Então, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte, que Deus tem a melhor solução. Um dos meus filhos foi embora recentemente, é dentista, resolveu abandonar a profissão porque não estava rendendo o que ele esperava, né? Chegou para mim e disse, papai, vou largar a profissão e vou embora. Vou para os Estados Unidos. Ora, o filho adulto, formado, já com 30 e poucos anos, né? Eu digo, olha, Beto, eu só vou fazer por você uma oração por você, permanente. Vou dizer a Deus, Senhor, se este projeto do Beto é aprovado por ti, que dê certo, pai. Agora, se não é, que dê errado. Aí eu disse isso para ele. Ele disse, tá ótima essa oração, papai. E foi embora. Isso foi há 6 ou 7 anos. Já tem green card, está feliz da vida, né? Já passeou pela Europa. Em suma, Deus resolveu o problema dele. E no caso da minha mãe, simplesmente, quando ela se casou, passou a viver com o meu pai uma vida muito mais digna do que a que vivia antes. E mais, quando no início do casamento, houve a declaração de guerra dos Estados Unidos contra o eixo. E os americanos montaram em Natal a maior base aérea do mundo. O movimento de aviões naquela ocasião foi uma coisa extraordinária, não existia na América Latina. E simplesmente a vida da família mudou. Ou seja, a Segunda Guerra Mundial, eu costumo dizer isso, claro que eu não estou falando sério, mas eu gosto de usar a expressão, a Segunda Guerra Mundial, Deus permitiu que acontecesse para abençoar minha mãe. Tinha um cara que precisava ser punido severamente, foi o Hitler e sua caterva, e a minha mãe ganhou uma vida absolutamente feliz. Graças a Deus por isso. Então, irmãos, precisamos nos acostumar com as lutas. As lutas que nós teremos que enfrentar neste mundo não são brincadeira, não. Cada um de nós tem uma experiência pessoal, os mais idosos, com certeza, né, de lutas incríveis que a gente sabe que não vai conseguir resolver. Mas não basta orar ao Senhor e pedir que Ele intervenha, não. É orar ao Senhor e colocar a mão ao arado e começar a trabalhar para enfrentar aquela situação. O resto, Deus providencia. E sempre que eu prego sobre isso, eu lembro o caso do rei Josafá. Josafá era um rei que adorava a Deus, um homem que agradava a Deus, e de repente foi invadido por 3 povos, 3 nações diferentes. E ficou muito preocupado, chamou um profeta e diz, olha, profeta, ora a Deus para que Ele me oriente através de ti, como é que eu vou sair dessa enrascada? Eu estou com 3 povos invasores. Esse episódio está, se não me engano, no capítulo 20 do primeiro livro das Crônicas. É mais ou menos por aí. Chamou o profeta falou com Deus, e Deus mandou dizer a ele o seguinte, ó, esta luta não é tua, é minha. Então você não vai ter que fazer nada. Eu só quero que você pegue a sua tropa, vá lá, e determinou um monte para onde ele iria, para ver a aproximação dos inimigos e ver o que ia acontecer. E ele obedeceu, só que levou a tropa e na frente da tropa colocou a banda. Qual é o chefe militar que vai para a guerra e coloca a banda na frente? Josafá fez isso. E deu certo. Porque ele foi para o lugar onde Deus mandou,
E ali ele contemplou a aproximação daqueles 3 exércitos e, a partir de certo momento, aqueles 3 exércitos começaram a lutar entre si e começaram a se matar uns aos outros. Ou seja, eram aliados que se mataram e chegaram ao fim, todos morreram. E o trabalho que o exército de Israel teve foi tão somente recolher os despojos, ou seja, a logística, a alimentação daqueles milhares de homens caiu simplesmente nas mãos de Israel para alimentar o seu povo. Deus tem a melhor solução. Não fique indignado com as lutas, ao contrário, as lutas que Deus muitas vezes permitem que nos alcancem é para que nós sejamos mais fortalecidos, mais qualificados para enfrentar a realidade, a dureza deste mundo. É preciso que nós tenhamos convicção disto. Deus não nos deixa entrar na luta sozinho. Ele vai conosco. E muitas vezes luta em nosso lugar. É através das nossas mãos, das mãos do seu povo, que Deus realiza a sua obra aqui na terra. Voltando então ao nosso texto, este jovem, o mais velho, ele era uma espécie, ele achava que ele era o tal, simplesmente porque fazia a obrigação dele. É muito importante que nós saibamos o que nos cabe fazer e façamos com todo o empenho, de tal maneira que a obra do Senhor seja bem-sucedida também através do nosso esforço, do nosso trabalho. Esta é a condição que Deus coloca para que nós nos coloquemos na posição que nos cabe na sua casa. O mais importante não é ser o pastor, não é ser diácono, presbítero. O mais importante é nós nos colocarmos como povo de Deus, como homens e mulheres decididos a cumprir as suas obrigações dentro da igreja do Senhor. Isto é fundamental. Sem isto, a igreja não tem futuro. Agora, quando a gente pega no arado e vai à luta, irmãos, as coisas começam a fluir de maneira extraordinária. Tenho certeza que os mais idosos aqui têm experiências nesse sentido. Os pastores, então, por quê? Porque Deus cuida do detalhe, na minúcia. Deus cuida de cada um de nós. Portanto, não desanimemos, irmãos, com as lutas. Quando elas vierem, vamos segurar a barra, para usar um termo popular, né? Porque Deus está vendo. Deus está vendo o seu esforço para vencer essa luta que você está enfrentando. E Ele está dizendo, aguarda, meu servo, aguarda, minha serva. Fortalece-te um pouco mais, porque eu vou resolver esse problema. E Deus tem a melhor solução. O Beto, graças a Deus, está muito feliz, já está passeando, trabalhando muito, porque tem que trabalhar, mas está feliz, porque lá nos Estados Unidos ele conseguiu uma renda, e quem conhece a América sabe que emprego lá não falta, né? E as coisas lá estão começando a mudar, porque parece que esta eleição que vem aí vai repor os republicanos no poder. E parece que a nossa eleição de hoje também está soando bem. Eu ainda não ouvi iniciado, não, mas quando chegar em casa, eu vou escutar para ver quais são as grandes esperanças que nós podemos colocar nesta eleição que o Brasil enfrentou hoje. Pois bem, igreja, é por isso que esta parábola é chamada por muitos estudiosos de parábola dos filhos pródigos. Eram 2 pródigos. Um que ficou em casa, que nós enfatizamos hoje. Ele simplesmente achava que o cumprimento rotineiro das suas obrigações era o suficiente para dar credibilidade a ele. Não era. Cada um de nós precisa entender que há tarefas pessoais e intransferíveis. Existem tarefas que Deus determina a cada um de nós. E esta tarefa é sua. A minha tarefa é minha. A tarefa do pastor é dele. E se cada um de nós se empenhar no cumprimento das suas obrigações na igreja,
com certeza, o povo de Deus prosseguirá abençoado como tem sido até agora. O jovem, o filho mais velho, se julgava uma pessoa importantíssima porque fazia apenas as suas obrigações. Nós, Igreja do Senhor, precisamos nos empenhar em fazer muito mais do que o trivial simples que cabe a cada cristão. Que Deus nos abençoe, que nós possamos entender e aceitar os desígnios de Deus e sejamos capazes de perdoar os nossos irmãos que às vezes saem, vão dar uma volta para conhecer o mundo, voltam arrependidos e precisam ser recebidos com o perdão. Não somente o perdão de Deus, mas também o perdão dos seus irmãos, para que nós possamos cumprir realmente a função que cada um detém na casa do Senhor. Que Deus nos abençoe. Agradeço a oportunidade, meu pastor. A paz do Senhor Jesus Cristo, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, você que tem nos acompanhado, as mensagens dessa igreja, Assembleia de Deus no Recreio, através dos nossos canais de comunicação. Eu tenho certeza que tem sido bênção para a sua vida e continuará sendo. E você que ainda não teve oportunidade de estar presente conosco, que você tenha essa disponibilidade de um dia vir à nossa igreja para poder acompanhar e sentir o calor dessa igreja de perto. Que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar a vida da sua família, de maneira que essa mensagem que tem sido pregada seja uma mensagem de edificação para a sua família, de edificação para a sua casa, enfim, de edificação para todas as esferas da sua vida. Assim, nós aguardamos e ansiamos pela sua presença em nosso meio. E espero que você também seja um divulgador desta igreja nos nossos canais de comunicação. Deus te abençoe, em nome de Jesus.